Olá, prova de português UPE, vestibular tradicional. Como é que foi essa prova? O que aconteceu com a elaboração das questões? Qual a reação do aluno em relação ao fato de que cada questão tem que seguir uma linha de raciocínio? Cada questão tem que ser apresentada pela banca, de forma que, através do comando, os professores procurem saber o que eles querem do aluno, procurem saber o que os alunos precisam responder. A linha de raciocínio, portanto, depende única e exclusivamente da maneira como você assume o significado, a relação, o enfoque que é dado a cada uma das questões. Vamos ver, então, alguns pontos fundamentais que foram explorados pela banca na prova de português UPE Vestibular 2013. Vamos aqui ao quadro comigo para fazer alguns comentários. Então, vamos à primeira questão. O comando pediu para que o processo de construção do texto fosse observado por vocês. Detalhe sobre a progressão das ideias. Quando você observa, então, o termo progressão das ideias, aqui, e observa a parte de construção na primeira questão, então você precisa valorizar o processo de leitura do texto. É a leitura que vai servir como referência. Então, cada texto é um texto. Por isso, você tem que observar os detalhes. Vamos então a um outro ponto. Questão número 2. Estratégias utilizadas na construção e organização. Intertextualidade, valor das aspas. Um ponto importante aqui para vocês. Quando se fala em intertextualidade, tá? Então você tem que fazer relação com outros textos, lógico. E mais uma vez, a construção está em evidência. A construção e a organização das ideias. Então, o valor das aspas. Então, tudo isso está ligado à estrutura do texto. São as estratégias utilizadas pelo autor para construir o texto. Também tudo que diz respeito à base gramatical pode estar evidenciada nessa questão. Quando partimos, por exemplo, para uma outra questão, ao dizermos que recursos expressivos, o que são recursos expressivos? Todos aqueles recursos expressivos, e eu vou associar a terceira e a quarta questões ao mesmo tempo, com o valor de comparação. Tá? Então, nós temos uma analogia. A metáfora vai estar em evidência, por exemplo. A analogia é uma espécie de metáfora. E, associando a isso, nós temos também os elementos de retomada, já na quarta questão. Então, são duas questões que mexem com a estrutura gramatical. E é importantíssimo que vocês valorizem a orientação da banca, chamando a atenção para os recursos gramaticais, repito. Um outro ponto, o quinto ponto importante, para que nós pudéssemos trabalhar, por exemplo, a parte de ideias desse texto, e eu falo com vocês agora diretamente sobre um ponto muito importante, tá? É que toda vez que você valoriza cada uma das questões, o comando dessas questões, você já tem, repito, a linha de raciocínio. Então, foi muito bom que a UPE tivesse valorizado nas 4 ou 5 primeiras questões, tanto a parte de texto, quanto a parte de recursos utilizados pelo autor para a construção do texto. Então, vamos voltar ao quadro. Quando eu chamo, por exemplo, aqui, o item número 5. Vamos voltar para o item 5 da questão. E a partir do momento em que você volta para esse item número 5, você começa por valorizar agora pontos que dizem respeito às relações semânticas. E nós sabemos que todas as relações semânticas estão ligadas ao sentido. Cada vez que nós trabalhamos elementos coesivos, nós estamos também valorizando as retomadas. Com isto, a banca solicitou que você entendesse um pouco de oração e, logicamente, que você também valorizasse os elementos conectores. Então, esta foi a questão de número 5. A gramática também esteve em evidência nesse ponto.
Um outro recurso, um outro toque importante para que nós possamos valorizar a prova da UPE neste vestibular foram os aspectos morfológicos, os aspectos que dizem respeito, por exemplo, à morfologia, às classes gramaticais, e também os aspectos semânticos, que, mais uma vez, dizem respeito ao sentido. Através dessa questão, a UPE valorizou o uso de sufixo, valorizou o uso de advérbio, valorizou o efeito do verbo através da forma verbal e também os sinônimos. Foi uma questão muito interessante e vocês devem ter se dado muito bem. Quando partimos agora para uma outra questão, a questão de número 7, a UPE chamou a atenção agora para a coesão, mais uma vez, a progressão, mais uma vez, mas com base na relação hiperonímia e hiponímia. E vocês se lembram, atenção, volta para cá para a gente prestar atenção a um detalhe. Você se lembra que hiperonímia e hiponímia tem muito a ver com a metonímia, que é a figura de linguagem. Por quê? Porque quando você diz material escolar, é o hiperônimo, a relação que nós fazemos com livro, caderno, lápis, borracha. Então, material escolar é hiperônimo de lápis, borracha, caderno. Enquanto lápis, borracha, caderno vai ser, desculpe-me, o hipônimo de material escolar. Então, isso aconteceu no texto e vocês devem se lembrar dos detalhes com certeza. Vamos partir, então, para a questão de número 8. Na questão 8, nós temos que nos lembrar de que a UPE valorizou, no caso, mais uma vez, os conectores. E a partir do momento em que ela valorizou os conectores e também através do pronome relativo. Então, pronome relativo. Ela pediu o valor semântico de uma adjetiva explicativa. Você teria que se lembrar aí das vírgulas. Importantíssima essa questão para você ganhar mais alguns pontinhos no resultado final. E a questão de número 8, chamada pela UPE, essa questão de número 8, chamou um cartoon. E o cartoon serve como referência para que você possa, então, interpretar as ideias. Então, o que é que você tem nesse cartoon? Pediram a antonímia, o valor semântico, a linguagem verbal, a não verbal, tudo como referência. Então, quando você observa na parte inicial uma pessoa bem-sucedida, que está aqui no carro, está ao celular, está no engarrafamento, no congestionamento grande, enquanto que a sociedade chama ou rotula de fracassado, está tranquilo, passeando, né? Então, isso foi um ponto de referência usado pela banca para justamente estabelecer as conexões entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Uma questão bem interessante. A UPE trabalhou uma questão muito interessante, né? Com essa parte aqui. E um outro ponto que foi bastante positivo na prova da UPE, para fechar essa parte que envolve os efeitos gramaticais, a estrutura lógico-gramaticais, foi justamente a análise. E essa análise foi feita a partir da compreensão de uma tirinha. E a tirinha de quem? De nossa amiga, né? A Mafalda entrou em evidência, né? Quando nós chamamos a atenção para o fato de que, ela dizendo que a TV aí é um ponto de referência que está simplesmente tomando conta de nossas atitudes de uma forma geral, a propaganda, né, nos convencendo a consumir determinados produtos, e com isso a UPE fechou uma prova maravilhosa. Eu espero, inclusive, que vocês tenham feito um trabalho muito bonito. Nós conversamos sobre isso em sala de aula, nós adiantamos algumas ideias em relação ao comando de cada uma das questões e vocês, lógico, cada um investiu bastante nesse trabalho.
eu tenho certeza de que vocês fizeram um excelente enunciado de respostas, assinalando simplesmente questões, porque a partir do momento em que você tem que escolher uma questão, você está anunciando para a banca a sua concepção sobre essa prova. Então, um beijo grande para vocês e espero que o sucesso esteja garantido.